É oficial, só tem mais um jogo do Campeonato Pernambucano sobrando. E quarta-feira a gente tem a despedida do nosso galetão. Hoje eu vou trazer para vocês a minha análise e sensações que eu tive em assistir Sport e Retrô na Arena do Pernambuco. Primeiro jogo dessa final, onde o Sport saiu com uma vitória assim, que talvez não seja vista como algo totalmente positivo, né? Porque o Sport vai vir com uma sequência difícil de jogos. Vai ter o Retrô na quarta, o São Paulo no sábado. E eu acredito que a prioridade do time seja a primeira divisão e não o Campeonato Pernambucano. Mas vamos olhar para o jogo. E pessoal, é verdade que o primeiro tempo eu não consegui assistir, porque eu apaguei. E quando eu acordei já estava no primeiro gol do Retrô, no segundo tempo aos 2 minutos. Mas a gente não pode começar pelo segundo tempo, porque antes do segundo veio o primeiro. E aí eu dei uma olhadinha nas estatísticas, eu não assisti, então eu não sei o que aconteceu. E também assisti os melhores momentos para trazer um vídeo completo para vocês, tá? O Sport vem de um tropeço contra o Vitória, o Retrô vem de uma vitória contra o Maguari, que selou a eliminação do time do interior nessa semifinal. O Maguari que vinha fazendo um grande campeonato, e para mim o seu pior momento no Campeonato Pernambucano foi justamente na fase decisiva. E aí custou muito, né? O Retrô chega na final, depois de outra mudança do técnico, vence os 2 jogos, chega contra o Náutico, consegue se classificar antes do Maguari, depois passa pelo Maguari e agora está contra o Sport, sua terceira final de um estadual, para um time que apenas tem 2016 até 2025, 9 anos de vida, é um time que já tem 3 finais, nenhum título. Hoje é uma partida que o Retrô marca o seu recorde de gols marcados em uma decisão. Foram 2 gols marcados em uma decisão. E aí a gente pega o recorte de 2017 para cá, o Retrô tem mais gols marcados em uma decisão que o Santa Cruz. Isso é um bom número, tá? O Sport vem de um tropeço, entra com seu time titular, Sérgio Oliveira, Ribeira, a dupla de zaga com Chico e João Silva, Hereda, Igor Cariús, Kaique França, Lucas Lima, Romarinho, Barleta e Lene Lobato como falso 9. E a partida de Romarinho para mim foi muito ruim. Foi um jogador que não conseguiu criar, é um cara que prende muito a bola, é um cara que tem aquele recurso do drible, mas muitas vezes é um drible desnecessário, é verdade. E o Sport domina a posse de bola contra o Retrô, mas aí volta com aquele problema, né, da posse de bola inofensiva. É verdade que aos 8 minutos, Lene Lobato recebe um bom cruzamento de Hereda, que recebe uma boa virada de jogo de Lucas Lima, escora com o peito, com o ombro, a bola desvia no defensor do Retrô e acaba entrando pro gol. 1-0 para o Sport. O Sport naquele momento tinha o controle do jogo. E depois tem o lance do pênalti, né? Que é um pênalti um tanto questionável. Eu olhei 2, 3 vezes e eu acho que o Cariús ele buscou o contato, né? E aí aquele ditado, o contato veio, mas eu acho que não foi o suficiente para ser pênalti. É questionável, eu acho que vai muito de opinião. E a opinião do árbitro de hoje, que foi um árbitro de fora, né, do Rio de Janeiro, foi que ali tenha sido pênalti. Se ele marcou, quem sou eu para discordar? O Sport tinha 2-0 ainda no primeiro tempo, ainda aos 30 minutos do primeiro tempo. O primeiro tempo termina com o Sport tendo 3 finalizações no gol, contando com o chute do pênalti, né, do Lucas Lima, que marcou. E para mim foi o grande destaque do Sport nessa partida, tá? O Lucas Lima junto com o Ribeira, acho que foram muito bens, pelo menos nesse primeiro tempo, que é o ponto que a gente vai falar de uma forma mais rasa, mas é porque eu estava dormindo, então eu não tenho tanta propriedade. Apesar de ter visto estatísticas, futebol é mais que estatística, então a gente não pode tirar um parâmetro somente disso. O Retrô teve 2 finalizações no gol nesse primeiro tempo e 3 para fora. O Sport teve 2 para fora. Foram 5 finalizações de cada equipe. O Sport estava se prevalecendo naquele momento e um 2-0 era o placar dos sonhos, tá? Eu participei de uma live pela TV Rugido, aqui no YouTube e no Instagram, se chama Rugido da Ilha, e lá a gente deixou o palpite de 3-0 porque o Sport tinha mais tudo que o Retrô, era um time mais completo, as estatísticas prevaleciam
ao Sport, o retrospecto de um contra outro prevalecia ao Sport. Então, assim, pela necessidade de ter uma grande vantagem hoje para levar o jogo para a Ilha do Retiro já definido, eu achei que sim, o Sport venceria por uma goleada, porque isso era o que precisava para, como a gente já falou, que tem uma sequência muito corrida. Então, ganhando hoje de um 2-0, 3-0, iria manter uma vantagem muito grande para o jogo da volta. Poderia optar até o sub-20, que não perderia de 3 ou 2-0 para o Retrô, com todo respeito à equipe da Fênix, mas não, isso não aconteceria em nenhuma hipótese. O problema foi que os jogadores se acomodaram na vantagem, e aí rolou algo que eu não esperava da parte do Sport, que foi esperar o Retrô. Em 5 minutos de jogo, no segundo tempo, o Retrô já tinha empatado. Mas aí a gente vai abrir uma observação, porque desde o primeiro o Retrô já buscava um recurso importante, principalmente do Hadley, que é a finalização de fora da área. Ele já tinha feito algumas finalizações de fora da área, algumas foram para fora, algumas foram bloqueadas, e isso era algo que o Sport precisava evitar. Mas aí é ao contrário, porque aos 2 minutos Fernandinho marca um gol desviando uma falta que vem do lado direito de ataque do Retrô. A bola vai na cabeça do Fernandinho, ele diminui e teve uma discussão de impedimento, que não foi impedimento. Na minha opinião, não foi impedimento. O Fernandinho está atrás do jogador do Sport. E depois de 2 minutos, o Retrô faz outro gol e Hadley com a finalização de fora da área. E ali eu vejo uma falha, tá? Uma falha de surpresas que eu não esperava que isso fosse acontecer. Quais que são? Um mau jogo do Sérgio Oliveira, um mau jogo do Cariús, defensivamente falando. Na minha opinião, eles não foram tão bem, juntamente com o Romarinho. Eu acho que o Barleta ainda está recuperando o ritmo. E naquele momento o Retrô empata com 5 minutos de segundo tempo. Porque no futebol a gente costuma falar que não pode entrar de salto alto, que 2-0 é um placar perigoso. E isso se confirmou, porque o Sport chega acomodado com a vantagem, não vai para cima, espera a atitude do Retrô, que eu acho que isso não deveria ser feito pelo time de Pepa. Não sei se foi instruções do treinador, mas isso aconteceu, é verdade. E com 5 minutos o Retrô tinha apagado a vantagem de 2 gols do Sport. Com um chute fora da área, Hadley pega na entrada da área, Lucas Lima não marca, eu acho que o Lucas Lima errou nesse quesito. Sérgio Oliveira está distante, e Igor Cariús está no meio termo de vou ou não vou. Acaba que ele acaba não fazendo nada e o Retrô empata. E o Retrô empata em um momento que o psico pesou muito. O psico pesou muito porque ali o jogo era outro. Não era o Retrô que estava perdendo por 2-0. Era o Sport que tinha sofrido 2 gols em questão de 5 minutos. E aquela vantagem toda foi pro breja. O Sport ficou nervoso, não soube o que fazer, mas ainda assim manteve o controle da posse de bola. E aí é que está o sentido de posse de bola eficaz. O Retrô, no jogo total, o Retrô teve 39% de posse de bola e o Sport teve 61%. Em 5 minutos de posse, o Retrô fez 2 gols. Isso é uma posse de bola eficaz. Esse é um time que vem crescendo. Esse é um time que vai buscar a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Esse é um time que está em 3 finais das últimas 9. E observação, tá? Ele não está há mais de 5 anos na 1ª divisão do estadual. Então tem que abrir os olhos. Hoje também na TV Rugida a gente falou muito sobre esse quesito do o poderoso Retrô, mas no sentido de sarcasmo. Mas o Retrô não é poderoso hoje, mas daqui a 10, 15 anos talvez ele seja. E o Sport, depois do segundo gol sofrido pela equipe da Fênix, ficou afobado, não sabia o que fazer. Mas aí Pepa traz alterações que mudam o time. Ele vai tirar Romarinho, que pra mim não dá mais pro Sport. Ele é negócio de 4ª opção pra ponta esquerda. Não tá rendendo, não tá encaixando com o Pepa. Pra mim já deu. E também vai vir um Pablo no lugar Pablo no lugar de Lenny Lobato. E aí a gente fica questionando, né? Porque Barleta teria ritmo pros 90? Não. E por que tirar Lenny, que é um jogador perigoso, né? Com as 2 pernas, seja no centro, seja na ponta. E também vai entrar o Carlos Alberto. Vai entrar o Gustavo Maia no lugar do Sérgio Oliveira. Isso, Gustavo Maia no lugar do... Não, peraí. Gustavo Maia no lugar do Barleta, mas isso é depois. Primeiro entra o Carlos Alberto
no lugar do Romarinho. E vai entrar também o Pablo no lugar do Lenny Lobato. Isso, essas são as duas primeiras alterações do Sport, que ganha porque me confundi, porque Pablo é um jogador de movimentação, Carlos Alberto também. Lucas Lima tentou muito explorar esse quesito, mas aí é que tá, Carlos Alberto tem um grande problema de definição das jogadas. Ele não sabe o que fazer em certos momentos, ele não sabe se ele puxa pra dentro, se ele avança, se ele recua, ele fica meio que perdido, e foi isso que aconteceu. Carlos Alberto sumiu, ele conseguiu aparecer ainda nos minutos iniciais da partida, mas depois disso desapareceu, não jogou bem. E aí Pepa faz mais duas alterações, colocando Gustavo Maia no lugar do Christian Barleta Gustavo Maia no lugar do Christian Barleta e Fabrício Domingues no lugar de Sérgio Oliveira. E a partir dali o Sport consegue melhorar, ainda estando afobado, mas sim a gente vê uma evolução. O Sérgio Oliveira estava mal, estava muito cansado no jogo todo, e o Sport traz uma variação tática. Teve um momento do jogo que o Sport começou a jogar no 4-4-2, com Gustavo Maia como meia pela esquerda, Fabrício Domingues como meia pela direita, Lucas Lima como meia mais avançado, Rivera como volante e Pablo e Carlos Eduardo na frente. Pablo ainda teve uma chance onde o Volpe, que é o goleiro do Retrô, fez duas grandes defesas. O Sport começou a chegar mais, começou a gostar do jogo. E aí, futebol tem competência, tem treino, tem competitividade, mas também tem sorte. E hoje foi o dia da sorte sorrir pro lado do Sport, onde Dalbert manda um lateral, o Pablo cai e cai chutando. Ninguém entende, nem o próprio narrador da TV Globo, que foi a TV, foi o canal que eu assisti o jogo hoje. E 3-2 pro Sport, 3-2. O Sport ali tinha a vantagem, e depois eu vou explicar o porquê que essa vantagem não é tão vantajosa. E naquele momento o Sport tinha vantagem. Ainda teve um momento que Gustavo Maia dá um chute que dá a entender que seria o quarto gol, a bola vai para fora. E aí é um dos quesitos que o Sport precisa melhorar. Finalização de fora da área. Não é uma coisa que o Sport explora sempre defender bem as jogadas, mas finalização de fora da área é um ponto a se pensar. Traz perigo, e aí a gente tem que também pensar nas variantes, que uma bola não pode ir no gol, mas pode ir numa trave, pode dar um rebote que pode ocasionar num gol. Então assim, quando não tiver espaço, que foi algo que o Sport não teve hoje contra o Retrô, no sentido de terço final do campo, o Retrô defendeu bem o jogo, apesar de ter levado 3 gols, precisa finalizar mais, precisa oferecer mais agressividade, e foi algo que faltou no segundo tempo. E depois disso, depois desse quase quarto gol, o Sport acabou decaindo, pareceu muito desconectado, principalmente no início do segundo tempo, e vence o primeiro jogo da final do Pernambucano por 3-2, que não é tão vantajoso, porque, como já foi dito, se vencesse hoje por mais de 2 gols, já estava com o título. Era só levar para ilha, levar os reservas para jogar. Eles iriam jogar e o Sport estaria mais bem preparado para enfrentar o São Paulo no sábado. São Paulo tem confronto no meio de semana contra o Talleres, lá na Argentina, uma viagem longa, mas caso o Sport vencesse hoje, teria um tempo de descanso maior, preveniria as lesões e também poderia se preparar melhor para enfrentar o São Paulo, e isso não foi o que aconteceu. O jogo de volta é um jogo um tanto imprevisível, porque eu acredito que o Retrô vai querer buscar a vitória, que é o sonho do Laércio, né? Que é rubro-negro, mas quer vencer o Sport, claro, porque ele é o administrador do Retrô. E eu acho que isso não vai acontecer, tá? Eu acho que o Sport será campeão pernambucano, eu acho que vencerá na Ilha do Retiro, mas isso é coisa para outro vídeo. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise, das minhas sensações, e peço para que vocês deixem um like no vídeo, para que vocês ativem as notificações, se inscrevam no canal. Eu estou me atentando ao quesito de likes, né? Porque tem 4 vezes abaixo o número de curtidas comparado ao de visualizações. Então lembrem de deixar o like quando assistirem. E isso era algo que eu deveria falar no início do vídeo, né? Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Bom domingo. Eu acredito que esse vídeo sairá no domingo, onde eu estarei na escola bíblica dominical, porque não tem coisa melhor do que fazer no domingo de manhã. E até a próxima.